Boa noite, irmãos. Que coisa boa podermos estar aqui nessa noite, não apenas para louvar e adorar o nosso Deus, mas também para ouvir aquilo que Ele tem para falar ao nosso coração por meio da Sua palavra. E quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós temos um privilégio muito grande, o privilégio de que nós potencialmente seremos transformados. Alguns mais, outros um pouco menos. Mas todos nós, quando ouvimos a palavra de Deus, e não retemos o nosso coração, não fechamos o nosso coração, então ela fala conosco de uma maneira especial e nós saímos daqui completamente diferentes de como entramos. Você crê nisso? Você já viveu isso? Tenho certeza que se você tem uma vida de crente, você já viveu isso. Saiu daqui incomodado pela palavra de Deus e foi vivendo, e o Senhor foi transformando a sua vida de fé em fé e de glória em glória, pregando a palavra no seu coração. Por isso eu quero te convidar nessa noite para abrir a sua Bíblia, se você pode, no Evangelho que Lucas escreveu. Não sei se todos sabem, mas Lucas vai ser papai, né? Os irmãos já estão sabendo? E aí, inspirado por isso, eu estou pregando em Lucas também, né? Vai que seja profético, nunca se sabe. Lucas capítulo 22, Evangelho segundo Lucas nos escreveu, capítulo de número 22, e nós vamos fazer a leitura dos versículos 7 até o versículo de número 22, que é o texto da Santa Ceia, última ceia conhecida, né? Lucas capítulo 22, dos versos 7 a 22. O texto da palavra do Senhor, queridos, em Lucas capítulo 22, do 7 ao 22, nos diz assim: Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um cenáculo mobiliado, ali façam um espaçoso cenáculo mobiliado, ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, diante da Tua palavra, nós pedimos ao Senhor, Deus, que ministre ao nosso coração, que fale conosco nessa noite, ó Deus, de maneira poderosa e magnífica, como o Senhor sempre fala. Ministra, ó Deus, nas nossas vidas, para que possamos aprender aquilo que a Tua palavra nos ensina, mas também, Deus, que possamos ser por ela completamente transformados, impactados, de modo que a gente possa sair daqui praticando aquilo que ela nos ensina. Fala ao nosso coração, Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, precisamos ser confrontados pela sua voz, consolados, animados por ela, Deus, para que nós possamos de fato servir ao Senhor continuamente e assim possamos crescer na intimidade com o Senhor e cada vez nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Enquanto nós ouvimos a expressão da Tua palavra, que o Senhor, Deus, ministre ao nosso coração e fale conosco, esse é o desejo do nosso coração e o pedido que fazemos ao Senhor nessa noite, e fazemos ele, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós estamos então diante do texto da Santa Ceia.
O quadro belíssimo e magnífico que foi pintado por inúmeros artistas, que foi narrado em inúmeras obras de teatro, da ficção e da não ficção, de livros, filmes, séries e tantas outras obras que pintaram esta última ceia. O último momento em que Jesus se assentou junto com os seus discípulos, comendo à mesa junto com eles, antes do seu martírio pelas nossas vidas. Todas as vezes que nós nos deparamos com esse texto bíblico, que é comumente usado pelo menos 2 vezes, mas em outras perspectivas, por nós, todos os meses, esse texto, ele traz um alívio para o nosso coração. Esse texto, ele fala ao nosso coração, demonstrando essa proximidade que Jesus tem com os seus discípulos. Essa proximidade, portanto, que Jesus tem comigo e tem com você também. E é delicioso quando nós podemos observar como que a intimidade que Jesus tem é algo tão extraordinário e tão único, que só o Senhor, Deus, pode demonstrar para conosco. É uma intimidade que faz diferença nas nossas vidas. Não é a mesma intimidade que nós temos, não é uma amizade comum, não é uma família. É algo mais profundo. É algo profundo, irmãos, porque se trata de um relacionamento impossível de acontecer. O relacionamento entre um pecador e o Deus da glória. O Deus Santíssimo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Deus que, abrindo mão de todas as coisas, do seu trono de glória, se fez como um de nós, para habitar entre nós, para estar conosco, para passar pelo que nós passamos. E assim, não apenas nos compreender, como é muito bonito de dizer, mas para nos salvar, para nos livrar da maldição do pecado original. Tudo isso nós sabemos de cor, nós conhecemos, nós pregamos isso para as outras pessoas. Nós pregamos isso para todos aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, que não frequentam a igreja, que ainda não têm um relacionamento com Deus. Nós ensinamos isso todos os dias para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos colegas, muitas vezes para nós mesmos, quando desanimamos. E nós vamos pregando esse evangelho, nós vamos vivendo esse evangelho. E nós vamos nos acostumando com esse evangelho. E quando nós nos acostumamos com o evangelho, muitas vezes nós podemos correr o risco de perder de vista que vale a pena servir a Jesus. Vale a pena conhecer Jesus. Vale a pena buscar o Senhor Jesus. Vale a pena viver por Ele. Vale a pena pagar o preço pela fé em Cristo Jesus. Tudo vale a pena por Jesus. Você concorda comigo? Tudo vale a pena por Jesus. Eu não estou dizendo que a sua vida vai melhorar ou que melhorou, mas eu tenho certeza que melhorou com Jesus. Afinal de contas, você não é mais escravo do pecado. Você agora tem liberdade. Você agora pode fazer parte de um povo. Um povo que não é nacionalizado, mas é um povo eterno, que não acaba. Você agora não tem mais medo da morte, porque a morte é apenas um piscar de olhos. É um passar de véu. É a passagem que nos leva para os braços de Jesus, que nos leva de volta para casa. Portanto, a vida melhora com Jesus em certos aspectos, ainda que haja perseguição, ainda que a gente lide com o sofrimento, ainda que as lutas contra o pecado continuem, mas a vida melhora com Jesus. Porque tudo vale a pena com Jesus. E eu queria pensar com os irmãos 3 coisas que valem a pena com Jesus, para que a gente possa dizer para os outros, para nós mesmos, por Jesus vale a pena. Esse é o título dessa mensagem. Só que eu também não queria pensar com os irmãos aqueles clichês que a gente já conhece. Por Jesus vale a pena, irmãos, porque Jesus nos dá a vitória. Oh, glória, aleluia. É verdade. Ele dá a vitória mesmo. Vitória contra o pecado,
vitória contra as nossas tristezas, Ele nos anima, Ele discipula o nosso coração, Ele nos disciplina, Ele nos traz liberdade, Ele nos atende às orações, Ele derrama sobre nós a sua graça, Ele nos mostra o seu amor, Ele se relaciona conosco. Tudo isso é verdade. Só que às vezes a gente olha para alguns clichês que a gente já está acostumado a ouvir. E eu queria pensar nesse texto da ceia. Algumas coisas que, às vezes, por causa da correria do dia a dia, por causa das intempéries que nós vivemos, nós acabamos deixando de lado. Nós acabamos esquecendo do que Jesus faz por nós. E por quê? Por Jesus vale a pena. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos está ali a partir do versículo 7. Ah, que coisa maravilhosa, né? Quando nós olhamos para esse texto, e Jesus tinha feito algo parecido com o burrinho antes de entrar em Jerusalém, né? Ele faz um milagre bastante parecido. E aqui ele convida os seus discípulos a algo extraordinário, a participarem de algo realmente extraordinário. Ele chega para os seus discípulos e fala assim: olha, vão até um lugar, e aí vocês vão encontrar um homem. Esse homem tem um cântaro. Veja que Jesus é muito preciso, né? Um cântaro de água. Sigam esse homem, e quando ele chegar no lugar de destino dele, vocês vão perguntar para ele aonde que Jesus, né, onde que o mestre vai comer a ceia com seus discípulos. E lá vai ter um cenáculo bem preparado, amplo, bem mobiliado, para que nós possamos comer a última ceia, né, tomar a última ceia. E aí os discípulos vão, e mais uma vez eles encontram o rapaz que Jesus tinha falado. Ele tinha um cântaro de água, de fato, eles falam com esse rapaz, e realmente tinha um cenáculo pronto. A primeira coisa que eu queria conversar com os irmãos é que por Jesus vale a pena, irmãos, porque os planos dele são perfeitos. Os planos de Jesus são absolutamente perfeitos. E aí eu queria fazer um exercício com você. Eu queria que você comparasse, né, fizesse um exercício de comparação. E você comparasse os seus últimos planos. Não precisa ser todos, não, a tua vida inteira, não, só os últimos. Os últimos planos que você fez. Eles deram certo 100%? Alguns podem até dizer: pastor, eu não sei se eles deram certo, mas assim, nem do papel eles saíram ainda. Na verdade, nós temos muitos planos que estão no papel, nós temos muitos sonhos que só estão ainda na nossa cabeça, a gente nem compartilhou com alguém. Mas é verdade, irmãos, e você vai concordar comigo, eu acredito, que nós fazemos planos. E super tranquilo fazer planos, é absolutamente normal fazermos planos, não tem nada de errado, não tem nada de pecado em fazer planos. Nós aqui na igreja fazemos planos. Fazemos planos de sociedade interna, nós fazemos planos de departamento, nós fazemos planos no conselho, na junta diaconal, a escola bíblica, nós fazemos planos. E é absolutamente normal, é prudente, inclusive, que nós tenhamos planos. Faz parte da vida ter planos. Mas eu pergunto a você, quantos desses planos falharam? No começo, no meio, ou até mesmo no fim do caminho? Ou eles até deram certo, você conquistou o que você queria, deu tudo certo, saiu assim na medida do que você estava esperando. E aí depois você viu que o seu plano não era tão bom quanto você achou que fosse. Muitos desses a gente faz infelizmente, na verdade, né, nós fazemos ele quando escolhemos a nossa profissão. Quantos são os irmãos aqui que mudaram de profissão ao longo da sua vida porque escolheram uma coisa e perceberam que ela não era tão boa quanto achava que era. E trocou de profissão e tudo bem, não tem nada de errado nisso. Quantos planos, irmãos, falham? Mas, dentre os planos que dão certo, dentre os planos que falham, eu duvido que você chegue amanhã no seu trabalho e fale assim: amanhã no meu trabalho eu vou chegar, falar para o meu chefe que Jesus pediu para me dar um aumento e ele vai me dar. Quem tem coragem? Ninguém, né? Por quê? Porque os nossos planos, infelizmente, por mais bem estruturados que eles sejam, não são perfeitos.
E sabe o que é pior? É que muitas vezes, quando nós fazemos planos, nós esquecemos que vale a pena por Jesus fazer os planos com Jesus, e não sozinhos. E muitas vezes os nossos planos, quando nós vamos olhar, são planos que são solitários. Nós fazemos os planos sozinhos, nós fazemos os planos com as nossas famílias, nós fazemos os planos com as sociedades internas, com a igreja, nós oramos pelos nossos planos, fazemos um monte de coisa, mas muitas vezes os nossos planos são solitários. A gente não perguntou qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a gente não perguntou se aquele plano realmente deve ser tomado, se aquela ação deve ser seguida, se aquele rumo deve ser tomado também. A gente simplesmente vai fazendo planos e vai vivendo os nossos planos, e aí quando os nossos planos dão errado, a gente olha para Deus frustrados e perguntamos assim: poxa Deus, por que deu errado? E muitas vezes a resposta de Deus para nós, ainda em tom de consolo: porque você não compartilhou comigo, porque esse plano vai fazer mal para você, porque esse plano que você teve não é o que eu queria para a sua vida. Eu tinha planos melhores. Os planos de Jesus, irmãos, são perfeitos. E sabe o que é mais curioso? Os discípulos de Jesus caminharam com ele por 3 anos. E nem mesmo aqui, eles ainda tinham compreendido que os planos de Jesus são perfeitos. Porque essa é uma característica humana. Nós fazemos planos e achamos no alto da nossa sabedoria, da nossa inteligência, às vezes da nossa arrogância, às vezes da nossa indisciplina ou disciplina, às vezes na nossa ingenuidade. Nós fazemos planos que dão errados porque nós esquecemos de compartilhar esse plano com Jesus. Por Jesus, irmãos, vale a pena fazer todas as coisas, porque os planos de Jesus são melhores. A gente não pode perder de vista isso, a gente não pode se esquecer dessa realidade. E aí nós vamos sempre poder dizer: os planos de Jesus valem a pena. Vale a pena tudo por Jesus, porque os seus planos são perfeitos. E é importante que nós planejemos as coisas debaixo da oração, debaixo do domínio de Deus, pensando, colocando mesmo o plano diante de Deus, inclusive aquela frase tenebrosa que todos nós temos medo de falar. Deus, se não for do teu plano, se não for da tua vontade, que não dê certo. Eu sei que é difícil falar isso para nós, porque nós entendemos que as coisas que a gente faz são boas também. E muitas vezes nós fazemos coisas que dão certo. Então por que algumas coisas dão errado? Será que é só por causa do plano de Jesus? Será que é apenas para o nosso livramento? Por que alguns planos dão certo e outros dão errado? A resposta é simples: porque alguns estão dentro da vontade de Deus e outros não. Só que não é só isso que a gente tem que olhar, porque olhar só assim é cruel, é doloroso, é triste, e não anima nem um pouco a gente colocar os planos diante de Deus. O que anima a gente colocar os planos diante de Deus? É sabermos que quando nós colocamos os planos diante de Deus, não é porque nós vamos colocar os planos diante de Deus que eles vão dar certo. Às vezes Deus vai falar para a gente que dá errado. O que vai acontecer, irmãos, quando nós colocamos os planos diante de Deus? É que Deus vai nos dar sensibilidade. Sensibilidade de perceber o que Ele está fazendo antes de nós. Quando a gente faz um plano sem Deus, a gente não tem essa capacidade. A gente não tem como perceber o que Deus está fazendo. Então a gente faz planos e às vezes eles dão certo. Glória a Deus por isso. E às vezes eles dão errado. Glória a Deus por isso também, embora nos entristeça. Agora, quando nós fazemos planos com Jesus, nós descobrimos que os planos de Jesus são perfeitos, nós recebemos sensibilidade para perceber o que Ele está fazendo, e melhor, nós recebemos um presentinho extra de Jesus.
a capacidade de participar dos planos de Deus. Uma coisa é ver o que Deus fez na vida de alguém, outra coisa é participar. Irmãos, quem já trabalhou na igreja, pelo menor período possível, já teve o vislumbre de como é esta sensibilidade de perceber o que Deus está fazendo. Porque as coisas chegam até nós. Todos os dias, praticamente, alguém chega para nós falando alguma coisa. Ou boa, ou ruim, ou pedindo um conselho, ou pedindo uma oração, ou compartilhando alguma bênção, alguma vitória, alguma coisa que aconteceu. E nós vamos, então, com sensibilidade, percebendo e construindo na nossa mente, no nosso coração, o todo que Deus está trabalhando. Quando a gente não faz isso, quando os planos nossos são colocados antes dos planos de Deus, nós não temos essa condição de perceber o que Deus está fazendo além de nós. Parece que fecham os nossos olhos, os nossos sentidos ficam entorpecidos e a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo. E aí sabe o que vem? Murmuração. Por quê? Porque nós não estamos participando do plano perfeito de Deus. Nós não estamos percebendo o que Deus está fazendo no todo. E às vezes a gente olha para a nossa vida, para a nossa bolha, para o nosso reduto, para a nossa galera patota, e às vezes a gente olha assim, não está legal na UMP, por exemplo. Mas e o resto da igreja? E o resto dos irmãos? E o resto do povo de Deus espalhado por toda a face da terra? Quando nós servimos ao Senhor e nós entendemos que por Jesus vale a pena, nós compreendemos que até mesmo os planos nossos são pequenininhos diante do soberano plano de Deus. Perfeito, extraordinário. Porque ele não é um plano apenas para dar certo. Ele é um plano construído para nós participarmos. E não só participarmos sozinhos. Olha o que o texto diz. Os discípulos foram. Não foi um. Foram 2, pelo menos. Não é isso que o texto diz? Foi mais de um. Porque os planos de Jesus não é para um. Às vezes a gente faz, lembra que eu falei do plano solitário? Às vezes a gente faz um plano para nós. Faz um plano para a nossa família. Faz um plano até para a igreja do Tarumã. Tem alguma coisa errada com isso? Nada. Mas esses planos precisam estar debaixo da graça de Deus. Esses planos precisam ser lapidados pelo Senhor para que eles fiquem perfeitos. E assim, não é um plano solitário mais. É um plano conjunto. Tem Deus, tem você, tem a sua família e tem a participação de todo o povo da aliança. Percebe como os planos de Deus são perfeitos? Extraordinariamente perfeitos. Porque eles se encaixam em todas as áreas da nossa vida. Nós recebemos a sensibilidade de perceber esse plano e nós ganhamos o privilégio de participarmos juntos dos planos perfeitos de Deus. Amém? Mas tem uma segunda coisa que faz com que tudo vale a pena por Jesus. A segunda coisa, irmãos, é que Jesus se assenta na mesa. Ele nos convida para a Santa Ceia. Ele nos convida para um relacionamento com Ele. Primeiro, Ele nos chama para participar dos seus planos perfeitos. Depois, Ele nos chama para comunhão com Ele. Para estarmos todos juntos com Ele. Hoje, na hora do almoço, por exemplo, eu estava num cantinho de uma mesa ali e nós estávamos conversando. E conversa vai, conversa vem, aquelas conversas mais comuns do dia a dia. E aí nós entramos num assunto que eu sou fascinado. Eu adoro esse tipo de assunto. As mudanças que Jesus faz nas nossas vidas. E aí nós tivemos oportunidade ali de compartilhar, ou pelo menos de ouvir, né, dos irmãos que estavam ali junto conosco, como que a vida foi transformada quando Jesus entrou. Quando eles tiveram um encontro real, verdadeiro com Jesus. A vida transformou. A vida mudou. Não foi do dia para a noite, não foi da água para o vinho diretamente, mas foi de experiência em experiência. Participando dos planos de Jesus.
contemplando a perfeição do plano de Cristo, contemplando a ação que Deus tem, mas mais do que contemplando a ação de Deus, contemplando a comunhão que Deus tem conosco. Olha o que o texto diz para nós. Ele diz que Jesus estava ansioso para participar dessa ceia com os discípulos. Não é maravilhoso você ouvir isso? Não enche o seu coração de alegria saber que Jesus está ansioso para participar da sua vida, para participar da sua realidade, para participar das suas alegrias, dos seus contentamentos, das suas vitórias, das suas conquistas, dos seus planos, mas também das suas vitórias, das suas derrotas, da sua tristeza, da sua angústia, do seu medo, da sua luta contra o pecado, mas da vitória também. Porque Jesus está perfeitamente preparado para chorar com os que choram e para sorrir com os que sorriem. Ele está preparado para participar das nossas vidas e Ele está ansioso para participar da sua vida. Ele quer isso, irmão. Ele precisa disso. Não no sentido de necessidade, né? Mas Ele precisa disso porque é o desejo do coração de Deus participar da nossa vida, para que nós possamos participar dos planos dEle. O convite de Deus para nós não é um convite soberano de rendição. É um convite de amizade. É um convite de entrega. Como nós cantamos, eu me rendo, eu me lanço. Porque nós confiamos, nós conhecemos, nós entendemos quem estamos servindo, nós sabemos quem estamos servindo, nós temos intimidade com quem estamos servindo. Nós fazemos parte, vamos dizer assim, da vida de Jesus. Nós fazemos parte de Jesus e Ele faz parte da nossa vida. Esse é o convite para nós, irmãos, não é um convite de simplesmente vir à igreja, como nós muitas vezes ouvimos o pastor Tiago nos convidar no começo do culto. Não é para a gente sentar aqui e ouvir o culto. Não é para isso que Deus nos chama, não é para simplesmente ver o que Deus está fazendo. Não é para olhar o plano de Deus, não é para testemunhar o plano de Deus, não é simplesmente para crer no plano de Deus. O convite para nós é para participar do plano de Deus. É para participar de Cristo. É para participar do serviço, da alegria, é para participar da família da fé, é para participar da igreja, de uma comunidade, é para participar do reino de Deus, é para participar da eternidade, é para participar também dos sofrimentos de Cristo, é para participar da comunhão com Deus por meio da Santa Ceia, da comunhão com a palavra, da comunhão com os irmãos, da comunhão com a oração, ou pela oração. O convite que Deus faz para nós, desde sempre, foi participar. Estar comigo, na mesa. E como é significativo esse texto, porque a mesa, como eu falei na escola bíblica, quem esteve aqui teve a oportunidade de ouvir um pouquinho, a mesa para os judeus era algo fantástico. Era algo de extremo sagrado. Hoje em dia nós temos famílias que nem na mesa comem. Não é verdade? Isso é muito triste também. Mas não é uma crítica, é só uma constatação de um fato. Não estou criticando, não estou falando nada de mal, de certo, de errado. É um fato. Às vezes a gente nem compartilha da mesa. Para nós não é algo tão importante, para outras famílias são. Mas para aquela época, convidar à mesa era convidar para a vida. Para dentro da sua casa, era um negócio extremamente sagrado. Só que Jesus faz esse convite para todo mundo. Não é para se sentar na mesa, literalmente, embora a gente faz isso também, ainda que de maneira limitada, na Santa Ceia. Como fizemos hoje de manhã, inclusive. O convite é para participar do todo, irmãos. Não tem partes na ação de Jesus que nós não somos convidados a participar. Tome a sua cruz e sente-se. Tome a sua cruz e vá embora. Tome a sua cruz e seja abençoado. Tome a sua cruz e
Vem junto comigo. Vem fazer parte do que eu estou fazendo, do que eu estou construindo, do que eu estou vivendo, do que eu estou sentindo. Este é o convite sagrado, miraculoso, gracioso, majestoso de Jesus para mim e para você. É um convite para a vida. Para a vida. Para partilharmos uma vida juntos, para construirmos uma vida juntos, para vivermos uma vida juntos, para sentirmos tudo o que há para sentir juntos. A segunda coisa, irmãos, é que vale a pena por Jesus, porque Ele nos convida para fazer valer a pena junto com Ele. Em terceiro e último lugar, já concluindo, vale a pena por Jesus, irmãos, porque Ele deu a vida dele por nós. Porque Ele se sacrificou na cruz do Calvário por mim e por você. Deixa eu perguntar para você agora, e você pode pensar e não precisa responder em voz alta, mas eu queria que você pensasse. Qual foi a coisa mais legal que alguém já fez por você, querido? Qual foi a coisa que você mais valoriza que alguém fez por você? Tem muita coisa que a gente valoriza, não tem? Eu, por exemplo, valorizo o pastor Davi Elon que me apresentou a Jéssica. Não é uma coisa boa de valorizar? É boa, né? O convite que Jesus faz para nós é maior ainda. Porque Jesus não pode participar da nossa vida, irmãos. Nós somos pecadores. Nós somos indignos de Jesus. O certo era que Jesus lavasse as suas mãos e nem olhasse para trás. E nos deixasse abandonados ao nosso pecado. Isso seria justo. Mas Ele olhou diferente. Ele olhou diferente porque o plano dele é perfeito. É miraculoso e extraordinário. Ele olhou diferente porque Ele nos convida para participar com Ele da vida. Para termos intimidade com Ele. E para construir essa intimidade, Ele então fez a coisa que ninguém fez por você. Ele deu a vida por você. E não é só a vida na cruz do Calvário, porque às vezes a gente olha a cruz como algo assim, muito poderoso, muito forte, algo sublime, de uma dor indescritível, e por isso nós somos levados a olhar para a cruz com muita sensibilidade. E é verdade, irmãos, a cruz é algo terrível para Jesus. Mas ela não é o todo. Ela não é a única coisa. Ela faz parte do abandono que Jesus teve da sua glória. Ele deixou a sua glória, o seu reino, para estar conosco. E estar conosco não apenas no sentido de vir até aqui, porque Ele poderia vir como santo, com o corpo glorificado, Ele poderia vir acompanhado dos seus anjos, mas Ele escolheu vir como um de nós, se fazer como um de nós. Este é o sacrifício de Jesus. A cruz é uma parte desse sacrifício. Ele entregou tudo por nós. E aí eu pergunto para você, mesmo as coisas mais extraordinárias que alguém já fez por você, e que você valoriza muito, e que eu valorizo muito também, que fizeram por mim, infelizmente, nenhuma delas se compara ao que Jesus fez por nós. Ao que Jesus fez por você. Ao que Jesus está disposto ainda a fazer por você. Ao que está aberta a oportunidade para você se render a Jesus hoje. Entregar a sua vida para Jesus hoje. Voltar para Jesus hoje. Lembrar do que Jesus fez por você. Tendo Ele mesmo entregado a sua vida por você. Não apenas na cruz, mas em toda a sua existência. Tendo abandonado a sua glória. Deixado o seu reino para se fazer como um de nós. Tendo experimentado todas as coisas que nós experimentamos. Jesus foi humilhado,
Jesus foi traído, Jesus foi morto, foi crucificado, Jesus chorou quando um dos seus amigos faleceu, né? Jesus padeceu de muitas coisas que nós padecemos. E Ele suportou tudo isso, porque Ele nos ama. E Ele continua nos convidando para participar com Ele, para termos um relacionamento com Ele, para termos comunhão com Ele, irmãos. O convite para nós nessa noite, vindo da parte de Deus, é que nós, irmãos, possamos abandonar a nossa vida religiosa, que nós possamos abandonar os nossos hábitos, que nós possamos deixar as coisas que nós vivemos por Jesus, irmãos, porque por Jesus vale a pena abandonar o seu pecado, por Jesus vale a pena abandonar a sua vida, por Jesus vale a pena abandonar os seus vícios, por Jesus vale a pena deixar de lado os seus traumas, por Jesus vale a pena tudo o que você puder fazer. Vale a pena abandonar o seu trabalho, vale a pena abandonar os seus amigos, tudo vale a pena por Jesus, irmãos. Porque Jesus abandonou tudo por você, para que você tivesse oportunidade de vislumbrar e de desfrutar com Ele de santidade, de liberdade e de tudo quanto Ele tem a nos oferecer. E o que Jesus tem a nos oferecer, irmãos, é o ponto número 2, mas aqui é limitado. Ele nos convida para sentar à mesa e Ele está ansioso para sentar à mesa conosco. Mas não é essa mesa aqui. É a mesa que está preparada para nós na glória do Pai. É a mesa que está preparada para todos aqueles que creem em Jesus na nova Jerusalém celestial. É a mesa que está preparada com um banquete eterno, com um banquete que não tem fim, com um banquete que não tem o pecado mais. Um banquete de glória, onde nós voltaremos a nos assentar com Cristo, onde nós estaremos perfeitamente com Cristo, onde nós podemos desfrutar da totalidade de Cristo, onde Cristo estará fisicamente de novo conosco. Mas hoje Ele já está conosco, porque Ele mesmo prometeu, não nesse texto, mas Ele prometeu: eu estarei com vocês até vocês pecarem, até vocês me abandonarem, até o dinheiro falar mais alto, até os amigos roubarem você, até a universidade falar mais alto, a filosofia chamar você mais alto do que eu, o político falar mais bonito do que eu, prometer coisas melhores do que eu, a ideologia levar para o outro caminho. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O compromisso que Jesus firma conosco é esse: eu estarei com vocês até o fim. Por isso, irmãos, tudo vale a pena por Jesus. Você crê nisso? Que Deus assim nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça e nos leve para cada vez mais perto dEle. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Eu queria fazer algo diferente nessa noite, se o pastor Tiago concordar. Eu queria que você orasse por nós, por favor. Apenas para quebrar o protocolo. Uhum. Se você pode, quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos orar clamando ao Senhor pela nossa vida, mas principalmente porque entendemos que ao vivermos com Jesus, tudo vale a pena. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor pela Tua Palavra e pedimos, Pai, para que o Senhor ministre aos nossos corações a verdade de que o Senhor faz a vida valer a pena, mas a vida só vale a pena por causa de Jesus. Exaltado é o Teu nome, louvado seja o Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, para que o Senhor, na Tua graça e bondade, ministre os nossos corações e que nós sejamos realmente participantes daquilo que o Senhor está fazendo em Cristo. Deus, não deixa com que a cegueira dos nossos planos, o desejo pela realização dos nossos planos, nos faça
não enxergar aquilo que o Senhor está fazendo em nós, na igreja, na nossa vida, no trabalho, dentro de casa, na nossa família, mas que ao contrário, o Senhor nos faça contemplar tudo aquilo que o Senhor faz e que com submissão nós possamos nos colocar nas tuas mãos para vivermos os planos que o Senhor tem para nós. Os planos de Jesus são perfeitos e é por isso que vale a pena. Deus, muito obrigado, porque o Senhor não nos abandona, mas está sempre conosco. E justamente porque Jesus está conosco, a vida vale a pena. A vida vale a pena, porque Jesus deu a sua vida por nós. Para que a vida pudesse valer a pena, o Senhor deu a sua vida em nosso favor. Exaltado seja o teu nome, ó Deus, que o Senhor continue a ministrar os nossos corações e que em todo tempo nós possamos valorizar a presença do Senhor em nós, na nossa vida, nos direcionando, nos conduzindo, para que vivamos a tua vontade de acordo com o mover do Senhor sobre nós. Opera em nós, age, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.